Boa noite a todos e todas que atenderam ao nosso convite para esta live, tiveram acesso ao folder também, nas várias formas de publicação, de divulgação que a gente fez, né? E aí vamos começando a nossa live de hoje, esse evento que nós estamos considerando como um evento, em função da presença da professora Cássia Coenzer, né, que tem uma larga experiência também como professora da nossa Universidade Federal do Paraná, na pós-graduação também, né? E aí nós estamos muito felizes com a presença da professora Cássia e vamos, pelo menos, nos apresentar, falar um pouquinho só sobre o grupo de pesquisa que promove esse tipo de atividade, de evento que nós temos feito, desta vez ainda em forma de live, né, para facilitar a comunicação e a possibilidade da realização desta atividade, desse evento com vocês. Então, agradeço muito a presença de todos, professores, professoras, pesquisadores, professores da nossa linha de pesquisa, das outras linhas, enfim, quem teve a condição, né, de estar presente agora neste horário conosco. Eu sou a professora Regina Celi de Campos Agemeyer, estou me apresentando para quem não me conhece, do nosso grupo as pessoas me conhecem bem, mas provavelmente quem não tem acesso, é importante a gente fazer essa apresentação. Nós temos desenvolvido um trabalho de liderança do grupo, que nós temos como sigla GP4, que é o Grupo de Formação Docente, Currículo e Práticas Pedagógicas, Paradigmas Contemporâneos. Então, este grupo de pesquisa que, desde 2009, começa como núcleo de pesquisa e, em 2014, é oficializado como grupo, realmente, de pesquisa, nós temos aí desenvolvido um trabalho de estudo e de pesquisa sobre o tema da formação docente, mas que nós incluímos também a formação de pedagogos, né? Então, a gente tem esta preocupação de que o trabalho do pedagogo possa estar em conjunto, né? E em apoio, não só em apoio, mas, sobretudo, desenvolvendo a sua própria condição de trabalho profissional, né? Que o pedagogo tem já também de longa data, também dentro da própria Universidade Federal, esse curso que nós temos de formação inicial em pedagogia, né? Então, neste evento, a nossa ideia é de contribuir com a formação profissional e subsidiar aqueles que têm esse interesse de pesquisa na pós-graduação. Por isso, nós estamos também aqui com as nossas orientandas, ex-orientandas, que já participaram desse grupo e continuam participando, inclusive as novas que vão entrando. Já daqui a pouco a professora Leia Egeto, que é nossa vice-coordenadora e vice-líder deste grupo, vai também passar para vocês alguma notícia sobre essa participação importante das orientandas, né? Então, no caso, nós trabalhamos com a questão contextual atual, considerando a evolução científica, tecnológica e todos os processos do contexto contemporâneo, sociais e culturais principalmente, e as novas necessidades do ensino escolar, sobretudo, né, da educação, né, escolar, e relacionada aos profissionais que desenvolvem esse trabalho no âmbito das escolas. Quer dizer que é um trabalho realmente que nós precisamos considerar, porque, sim, os professores desenvolvem suas carreiras dentro destas instituições escolares, que nós nos dedicamos mais às instituições públicas, mas não excluímos as instituições particulares que passam por todo o processo contextual, embora, evidentemente, guardadas as diferenças, né, sociais, econômicas, que permeiam essa outra esfera particular. No tema da formação e carreira dos professores, nós temos sempre desenvolvido abordagens dentro da história da educação,
a interferência dos processos sociais e culturais e do contexto atual, inclusive dos eventos que nós enfrentamos e, notadamente, o evento de pandemia que tivemos na nossa história recente, de grande complexidade, com grande enfrentamento dos professores, intensificação do trabalho docente, né? E nós montamos um projeto que finalizamos este ano, e ele durou quase 4 anos para ser totalmente desenvolvido. Desenvolvemos lives também, e também agora vamos publicar um livro dentro desta produção que surgiu neste projeto. Então, nós queremos, nesse caso, dentro do grupo GPFOR, convidar a professora Leia Egeto para ela também falar um pouquinho, né, um pouco sobre a condução desse trabalho do grupo e algumas questões que nós estamos adotando aqui dentro desta live. Então, eu passaria já a palavra para a professora Leia Egeto. Boa noite, pessoal, uma alegria estar aqui. Eu já inicio a minha fala, então, saudando os que estão aqui nos acompanhando, alunos, professores, profissionais da rede de ensino e outras pessoas que acompanharão essa live posteriormente. Quero dizer que é uma alegria, né, estar aqui novamente. A gente está aqui discutindo a formação de professores, especialmente, né, nesse encontro hoje com a querida e admirada professora Cássia Quenzer. Então, uma alegria para a gente. Vou começar me apresentando. Eu sou professora da UFPR no curso de Pedagogia, também trabalho na pós-graduação, no grupo de pesquisa Cultura, Escola e Processos Formativos, no PPGE da UFPR, e essa ação hoje, essa live faz parte, né, das ações, como a professora Regina bem apresentou, do grupo de pesquisa GPFOR. Antes de falar um pouco do grupo de pesquisa, eu quero iniciar agradecendo a participação dos intérpretes que estão aqui hoje, que aceitaram participar dessa live, e também aos participantes do grupo GPFOR. Se vocês... Peço, por gentileza, para a nossa colega aqui do grupo, pesquisadora Sônia, colocar o nome dos integrantes aí do grupo. Então, hoje nós temos ali integrantes, pessoas que compõem esse grupo de pesquisa, esse importante grupo de pesquisa. Então, eu vou falar ali os nomes, né, que estão ali. Então, a Natália, Kelly, Luciana, Cláudia, Sônia, Débora, Adriana, não quero esquecer o nome de ninguém, Cristiane, Ana Cristina, Luana, são todas pesquisadoras do GPFOR. Virgínia, a Lilian, a Nádia. Então, nós temos ali um grupo potente que hoje nos inspira a continuar as ações aqui. E para essa live, especialmente, quero agradecer a pesquisadora, a professora Sônia, que está ajudando aqui na transmissão dessa live. Sem essa equipe a gente não consegue, né, Regina, realizar esse trabalho. Então, a gente contou aqui com uma ajuda muito importante da Sônia, da Virgínia, da Cláudia, da Natália, e todas que estão aqui e ajudaram na divulgação dessa live. Hoje nós vamos debater um tema que é muito importante, né? Estamos aqui para reiterar, para lembrar sempre que os professores, os pedagogos são importantes. Acho que nossa principal função nesse momento aqui é estar relembrando isso. Os professores importam, né? Nós vivemos num momento agora de desvalorização, de uma situação, né, não confortável na atuação agora dos docentes, e nós estamos aqui para discutir isso. Então, eu já inicio a minha fala trazendo essa questão. Os professores importam, os professores têm feito o melhor possível em sala, a gente sempre tem dito isso a muitos professores. Nós não temos somente alguns professores que são diamantes, né? Nós temos muitos professores que realizam um excelente trabalho, que são joias raras. Então, nós temos muitos diamantes, não somente alguns, né? E esses professores, essas pedagogas, esses profissionais que estão envolvidos no ensino, precisam ter suas condições de vida e trabalho melhorado. Por isso que nós estamos aqui. A luta vai partir por nós mesmos. Nós, profissionais de ensino, vamos ter que reiterar isso a todo momento. Esse reconhecimento parte de nós, né, para que haja também o reconhecimento por parte da sociedade. Então, como diz a professora Cássia, né, são muitos os velhos e agora novos desafios.
né, como escreveu a professora Cássia. O que fazemos diante desses novos e velhos desafios? Então, algumas inspirações que eu coloco aqui, ou até provocações, né, para a gente pensar esse tema. Eu lembro o Paulo Freire, que fala da educação como prática de liberdade. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não podemos temer o debate. Análise da realidade. Então, não pode fugir a discussão criadora sobre a pena de se viver uma farsa. Então, acho que nesse momento eu lembro aqui o Paulo Freire, né, e também a frase dele, que ele fala no livro Educação e Mudança, que é: uma educação sem esperança não é educação. Então, ao mesmo tempo que nós trazemos desafios, também colocamos aqui a necessidade da esperança. Né? Como agir nesse momento de precarização, adoecimento dos professores, né, de um momento de plataformização, de achatamento da carreira, sobrecarga de trabalho, entre outros tantos desafios que iremos debater nessa live com a professora Cássia. O conhecimento profissional docente, diz o Nova, é a base do trabalho dos professores e da sua identidade. O quanto nós estamos valorizando isso, né? A sociedade está valorizando e reconhecendo o papel importante que tem os professores. Diante desses novos ambientes educativos, nos quais os professores estão precisando cada vez mais construir diferentes pedagogias. E o Nova nos provoca a pensar novos modos de organizar o trabalho pedagógico. A GAT também nos provoca a pensar que as práticas pedagógicas são complexas, ela implica um movimento. O texto da Bernadette Gatti, ela diz, hoje as práticas produzem motivação, alegrias, angústias, muitas, né? Reações diversas em todos os envolvidos. Compreendê-las e discuti-las, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, a nossa proposta hoje, como prática e como intencionalidade específica, é necessário cada vez mais. Então, nós temos que reconhecer os professores, que possuem seus próprios conceitos, que trazem e criam diferentes representações sobre a escola, sobre o ensino, sobre a aprendizagem, sobre os alunos, a docência, sobre a avaliação. A formação para a prática educacional é complexa, o que exige o que exige da profissão docente, né? Que sejam considerados aspectos que muitas vezes fogem daqueles aspectos que são mensuráveis, né? E aqui eu lembro a questão hoje da prioridade nas avaliações em larga escala. Né, o quanto que ela pode dizer do trabalho dos professores e dos alunos. Acho que precisamos repensar em relação a isso. Partimos, então, dessa necessidade de olhar para o contexto e os tempos atuais em que estão inseridas as escolas e o trabalho dos professores, né? As práticas educativas hoje estão afetadas por esses novos modos de vida, novos olhares. Nós vamos lembrar aqui, não podemos negar a vulnerabilidade social, né, o papel marcante das tecnologias, das novas tecnologias que estão aí em meio ao nosso trabalho, da própria inteligência artificial que que entra cada vez mais no ambiente escolar e na vida da sociedade. Então, como conduzir os estudantes, pensando aqui na formação, tanto inicial e continuada, a construir referenciais e modos de agir pedagógico, né, para pensar nesses alunos, considerando os conhecimentos necessários à vida humana e social. Hoje, um mundo mais humanizado, que acho que a nossa intenção. Só a técnica pela técnica, a inserção de novas tecnologias, sem investimento na formação de professores, ela não será possível. Como que iremos mediar as novas práticas, né? Sem considerar o trabalho dos professores, a técnica pela técnica, toda essa plataformização, ela vira um trabalho inócuo. Ele não atinge o objetivo que pretendemos, que é a garantia do direito à educação de qualidade, do direito ao desenvolvimento de estudantes, mas considerando também a importância do professor e não desconsiderando. Então, eu lembro aqui o papel da organização do trabalho pedagógico, no qual os pedagogos têm um papel importantíssimo, e não poderia deixar de lembrar, que é o meu foco também, a questão da importância do planejamento, e tenho certeza que muitas provocações serão colocadas nessa noite. Já termino a minha palavra para voltar para a professora Regina, a gente tem vontade de falar muita coisa, mas nosso tempo aqui também, a gente quer deixar o tempo maior aqui para a professora. Eu tenho ainda alguns avisos, acho que nós estamos conseguindo, em alguns minutos aí, acho que já vamos liberar o chat, né? O chat não estava disponível, mas a gente vai liberar aí no chat, daqui a pouquinho,
pouquinho, uma lista de presença mais ao final, tá, da live. Nós gostaríamos que vocês nos acompanhassem próximo ao final da live. Os certificados serão enviados posteriormente àqueles que preencherem a lista de presença. A lista de presença será desativada após o término da live. Então, a gente pede que vocês... Alguns textos, alguns que eu sugeri aqui e outros textos utilizados estão já na descrição da live. Vocês podem ter acesso aí ao texto e a gente pede para vocês, então, assim que for possível, assim que o chat estiver ativado, que vocês podem utilizar o chat para fazer os comentários. Acho que já está disponível, né? Acho que já vi alguns comentários aqui na tela, para fazer comentários, ou mesmo questionamentos para o grupo, qualquer coisa estamos à disposição, e já agradecemos, então, a participação de vocês. Eu volto, ao término da fala da professora Cássia, a gente abre daí para ler algumas perguntas que forem colocadas aí no chat. Agradeço, passo a palavra já para a Regina. Obrigada, Regina. Certo, obrigada. Certo, então, como a Leia disse, são muitas as questões, a vontade da gente começar também a colocar, né, as situações agora que nós temos, inclusive, enfrentado, mas acredito que a palestra em si ela será uma grande contribuição para as nossas reflexões e para os nossos aprofundamentos que vamos ter que fazer daqui para frente. Estamos, né, numa fase muito difícil, contextual, né, complexa, que vai muitíssimo para a questão político-econômica, né? Por isso, pedagógica e de formação, né, de profissionais, no caso da educação, para a educação, nós precisamos muito dessas contribuições, como eu tenho certeza que a professora Cássia poderá nos legar, né, dessa vez, mais essa vez. E nós queríamos, sim, falar um pouco sobre a professora Cássia, né? E até queria lembrar, a professora deve lembrar também, que foi professora da pós-graduação aqui da Universidade Federal do Paraná, e que eu fui orientanda de mestrado em 1993, olha só. Ao final, né, foi em 1991, 2 e 3, acredito, e aí eu fui orientanda e defendi a minha dissertação a partir da orientação da professora Cássia Koenzer, por sinal, uma fase boa, maravilhosa, que a gente, de troca, enfim, que a gente teve, e posteriormente, porque eu vim trabalhar, após o mestrado, na Universidade Federal do Paraná, também curso de graduação em pedagogia. Mas nós queríamos só falar alguma coisinha que a gente trouxe, assim, da professora Cássia, que a gente não pode deixar passar, no sentido dessa verve, né, dessa vibe da professora Cássia para a educação, que não sei se inicialmente foi para a educação, mas ela começa com magistério, pedagogia, não é? E depois fez mestrado em educação, doutorado em história, política e sociedade na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Portanto, e todo esse arsenal de conhecimento vai trazer para nós, posteriormente, toda uma pesquisa, um estudo da professora Cássia, e o livro dela, Pedagogia da Fábrica. Quem não conheceu, quem não leu, ou os mais novos, eu não sei, se não leram, vão lá procurar, Pedagogia da Fábrica, porque ali a professora faz esta relação, né, de ler a questão contextual da educação na sua relação com o trabalho, a partir de toda a complexidade da relação do capitalismo, no capitalismo. Então, para nós, naquele momento, era mais do que uma novidade, e nos instigou a mais pesquisa, a mais pensamentos, a mais reflexões, aprofundamentos nessa perspectiva que, sim, né, a professora também tomou do materialismo histórico, né, e aí colaborou muitíssimo, contribuiu muitíssimo para as nossas reflexões com relação à teoria crítica, né, e a formação profissional docente. Quer dizer que não é só a docência, a questão didático-pedagógica, muito importante, que está inserida na questão da formação do professor, mas a questão do trabalho na sociedade capitalista, né? Onde o professor também tem toda uma implicação, e aí ela vai mais à frente trabalhar com a ideia do professor sobrante, toda aquela ideia que depois veio a contribuir muito com a nossa leitura sobre esse
sobre este panorama dificílimo de você entender, de você conviver, né, como profissional, inclusive dentro de graduação, pós-graduação, no curso de pedagogia, inclusive. Então, eu queria lembrar também aqui a professora trabalhou na pós-graduação, que ela foi diretora de educação também na Universidade Federal do Paraná, e também pró-reitora. Me lembro que, na época em que fui orientando, eu me lembro posteriormente à minha defesa, entrando na universidade, a professora foi pró-reitora também da Universidade Federal do Paraná, né? Na verdade, a grande questão que eu me lembro muitíssimo do trabalho da professora Cássia, inclusive textos que para mim foram preciosos, né? Sobre as diretrizes curriculares de pedagogia em 2005, 2006, né? 2007, dentro da universidade, estávamos montando uma nova proposta para o curso de pedagogia. Então, o que a professora trouxe com relação a essa luta, né, de não perder de vista, né, as conquistas daquele curso, como pedagogos, que nós trabalhávamos várias disciplinas anteriormente, antropologia, sociologia, a pesquisa como um trabalho, já digo, né, do pedagogo, que foi se desenvolvendo, quer dizer, toda essa nova visão de quem seria esse pedagogo se perdia muito naquela situação que aconteceu, e me lembro de instituições como a Anfop, a Amped, Fórum Diro, me lembro várias instituições que compraram essa reflexão, essa briga, no sentido de não regredir em um curso da envergadura do curso de pedagogia, para que ele se tornasse um curso de formação inicial, ou não, de formação de anos iniciais somente, ou todo voltado para essa questão da prática nesta questão da docência de anos iniciais, somente quando já se tinha caminhado muitíssimo. Quer dizer, não dava para perder, né? E nós continuamos daí na própria universidade, desde a proposta de 2007, nessa luta, e temos nesta proposta todas as questões, os aspectos tratados nos textos da professora Cássia Koenzer, inclusive sobre ciência pedagógica, né? Toda essa digressão que foi necessária naquele momento, quer dizer, o que significa você mediar, né, a teoria e a prática, o que seria realmente você pensar, né, pedagogicamente as questões, o que você não vai esquecer de posições políticas, enfim. E aí eu não vou me alongar para que a professora possa, então, falar. E, na verdade, hoje, esse trabalho que a professora, inclusive, aborda sobre as diretrizes curriculares, que ela vai lá para 2015 e até antes, e aí entra nas questões da BNC, da BNCC, vai ser muito importante para nós, porque estamos nessa discussão e vamos aproveitar muito as indicações e as digressões, digo, as acepções mesmo da professora Cássia Koenzer. Eu queria só dizer que ainda a professora também desenvolve, embora professora aposentada da nossa universidade, por exemplo, da pós-graduação, ela trabalha, me parece, daí a professora pode depois complementar, na pós-graduação da educação profissional do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte, onde é professora permanente. Pelo menos foi uma informação que eu obtive, não tenho certeza se a professora ainda exerce essa função. Então, gostaríamos de passar a palavra para a professora Cássia Koenzer para que ela nos passe aí todo esse conhecimento e tudo aquilo que ela puder nos agraciar nesse dia de hoje, nessa live. Certo? Com a palavra, a professora Cássia Koenzer. Bom dia, não, boa noite, né? A todas e a todos, meus colegas da minha querida Universidade Federal do Paraná. Quero dizer que é um prazer imenso ter recebido esse convite, né? E ter podido aceitá-lo. Infelizmente, presencialmente, eu não tive condições de ir, mas nós vamos fazer o melhor que nós pudermos, né? Pela via online.
eu, seguindo a orientação do protocolo de inclusão, eu vou fazer minha autoapresentação, a autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 75 anos, estou usando óculos, um batom pink, cabelo castanho escuro pintado, obviamente, que eu já estou bem branquinha, né? Estou usando uma blusa preta, por cima um chale pink, porque hoje eu estou um pouco prejudicada de sinusite. Mas, né, hoje nem brinco eu coloquei, mas estamos aí. Eu estou tendo que falar com vocês pelo celular, porque eu não sei o que deu. Desde ontem na internet aqui em casa está um horror. Eu preciso saber se vocês me ouvem adequadamente, se eu tenho que aproximar mais o celular. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, eu estou ouvindo, professora. Acredito que as pessoas também. Tá, então se der algum problema, vocês me avisam, mas o celular está funcionando. O que não está funcionando é o Wi-Fi, que até já reclamei, desde 6 horas eu estou reclamando, mas não funciona. Bom, eu vou começar com 2 pressupostos que vocês já dominam e conhecem, mas é sempre importante a gente resgatar, porque eles são fundamentais. Até porque a minha área é trabalho e educação. Eu não pesquiso formação de professores estrito sensu. Eu pesquiso a questão do trabalho do professor, né? A partir das minhas pesquisas na área de trabalho e educação. Então, o primeiro pressuposto, que todo mundo já sabe, é que todos nós somos trabalhadores e trabalhadoras. Às vezes a gente se esquece. Então, é bom a gente retomar, que não tem missão, não tem nada. Somos trabalhadores. E, com isso, nós estamos juntos com os demais trabalhadores, né? Pode passar. O segundo pressuposto, né, é que para a gente compreender a formação de professores, a gente tem que contextualizá-la no mundo do trabalho. Por quê? Se nós somos trabalhadores como os demais trabalhadores, nós temos que entender quais são as características do mundo do trabalho que vão fazer com que nós nos aproximemos ou nos afastemos da classe trabalhadora. Pode passar. Bom, e o que o mundo do trabalho demanda da educação da atualidade? Então, vamos rapidamente colocar algumas características, em que pese vocês já leram isso em muitos artigos que eu escrevi e já devem ter ouvido em outras lives, né? Então, vamos lá. Bom, só um minutinho aqui que eu tenho que pôr o carregador do celular, porque se o seu celular pifado, aí que nós não fazemos mais nada hoje. Pronto. Aí deu tudo certo. Bom, então, o que o mundo do trabalho ele nos traz? Pode passar o próximo slide. Nós temos algumas características que atingem os professores e atingem a totalidade dos trabalhadores. Bom, então, como eu estava falando, né, nós também estamos sujeitos a uma produção puxada pela demanda. Por quê? Na estratégia de redução de custos, tanto os governos estaduais quanto as instituições privadas usam a lei da terceirização para contratar professores quando precisam, por várias formas mais baratas. Isso não é novo, porque a gente já tinha, né, várias formas de contrato, e sempre brigamos para que os concursos fossem feitos. Mas, de qualquer forma, agora está pior, porque com a lei da terceirização, professores podem até estar sendo contratados como pessoa jurídica, né, como PJ. Então, há também, do ponto de vista da nossa profissão, né, um impacto muito precarizador a partir da produção puxada pela demanda, né? E aí, o que acontece? Quando a produção é puxada pela demanda, o que nós vamos ter de realidade, né? O que eu chamei no artigo mais antigo de arranjos flexíveis de competências diferenciadas. Porque você tem uma cadeia produtiva puxada pela demanda. Lá vai a Volvo produzir 200 caminhões para a Arábia Saudita. Ela vai pegar os trabalhadores que ela precisa, independentemente da sua qualificação. Como nós estamos numa fase de desemprego, as pessoas entram nos pontos da cadeia onde tem trabalho. Então, você está vendo engenheiro, né, trabalhando como mestre de obras, para dar só um exemplo, né, bem simplificado. Então, o que acontece? A cadeia produtiva disponibiliza X ocupações para produzir os 200 caminhões e as pessoas ocupam isto
porque estão desempregadas, independentemente da sua qualificação. Então, há um processo de precarização, né, que articula a nossa carreira com a precarização do trabalho dos demais trabalhadores. Por quê? Nos arranjos flexíveis, tem muito professor que está fazendo qualquer outra coisa dentro de uma cadeia produtiva para garantir o pão nosso de cada dia no dia da manhã. Então, o que a gente tem que entender é que essas características elas não são exclusivas dos trabalhadores em geral, porque se nós somos trabalhadores, elas também nos afetam, né? Então, você vai ter professor que não arruma trabalho como professor e vai trabalhar como professor particular delivery, tá? Então, ele está entrando na cadeia produtiva no lugar que tem. Aí, uma professora ficou grávida, aí lá o Estado vai lá na empresa terceirizada e contrata uma professora com salário precário só para substituir uma professora ou professora, aquela professora que está grávida por aquele tempo da sua licença, né? Então, tem uma lógica, isso que a gente tem que entender. Tem uma lógica de precarização nos arranjos flexíveis de competências diferenciadas a partir da estratégia de redução de custos, né? E aí, isso fica muito facilitado pela base microeletrônica, porque à medida que a tecnologia ela simplifica os trabalhos, então qualquer um pode ser treinado rapidamente para fazer qualquer coisa e acaba se submetendo a processos de consumo predatório da sua força de trabalho. Eu não quero me aprofundar nisso, mas eu acho que essa é uma discussão super importante. Então, vamos adiante. Depois, na discussão, a gente pode, vocês podem fazer perguntas e a gente pode trabalhar melhor. Pode, isso, já passou o próximo, né? Então, no próximo slide, eu me refiro a uma coisa que é uma característica do regime de acumulação flexível a partir das cadeias produtivas. Não tem mais vínculo entre qualificação e ocupação. Porque antes você era qualificado como professor e você ia ser professor. Agora você tem um curso de licenciatura de pedagogia e vai ser qualquer coisa, né? Porque se você precisar de emprego, você vai entrar na cadeia produtiva onde tiver espaço, né? E aí, né, o que nós vamos ter como grande característica do regime de acumulação flexível? A adaptação importa mais do que a qualificação, né? Então, você tem que se adaptar àquele trabalho, né? Porque é aquilo que temos para hoje, certo? Então, há uma combinação na cadeia produtiva de vários tipos de formação, mas não há mais uma relação entre qualificação e ocupação. Isso problematiza muito a educação profissional, porque antes você formava um ferramenteiro e ele ia ser ferramenteiro até morrer. Agora você forma um ferramenteiro e ele vai entrar no ponto da cadeia produtiva onde tiver trabalho para ele, que não necessariamente seja de ferramenteiro. Então, os cursos de educação profissional, né? E aí as nossas licenciaturas e a pedagogia também são cursos de formação profissional, você vai viver essa nova realidade do mundo do trabalho. Podemos ir adiante? Bom, e aí, né, para que as cadeias produtivas funcionem a favor do capital, é preciso que você tenha subjetividades disciplinadas, né? Porque uma pessoa que vai lá, entra na cadeia produtiva, começa a reclamar, né? E quer ganhar mais e mais isso, aquilo, ela não vai parar, porque está cheio de gente para ir para o lugar dela, né? Então, você tem que ter pessoas, né, com subjetividade disciplinada que lidem adequadamente com a dinamicidade, com a estabilidade, com a fluidez. E isso passa a ser uma função da escola, né? Formar essas subjetividades disciplinadas que se adaptem ao consumo predatório da força de trabalho. Isso é tão real que eu entrevistei vários trabalhadores, jovens e idosos, na agência pública de emprego. E aí os idosos choravam, porque trabalharam 30 anos na empresa, que agora não conseguiu outro emprego, que tinham vestido a camisa da empresa e foram dispensados. Quando você entrevistava os jovens, eles já estavam com essa subjetividade tão nitidamente formada, que eles diziam para a gente assim, não, trabalhar hoje aqui, amanhã acolá, em trabalhos diferentes, isso são oportunidades. Você veja. Então, não há uma consciência, né, de que ele está tendo a sua força de trabalho consumida predatoriamente.
Isso significa que os processos educativos foram absolutamente competentes, né? O que é muito triste. Vamos adiante? Eu estou falando um pouco depressa para a gente poder discutir, até porque a gente demorou muito tempo com essa coisa da internet. Parece que agora deu. Dionísio me ajudou aqui também. Bom, o que caracteriza esse projeto pedagógico do regime de acumulação flexível? Formar trabalhadores flexíveis, entendendo que o trabalhador flexível é aquele que se adapta a qualquer coisa, a qualquer trabalho e a qualquer salário, e não reclama, né? E ainda, como dizem os jovens, vai entender que isso é uma oportunidade, né? Então, esta ideia, né, este projeto pedagógico de formar trabalhadores flexíveis, né, ele esconde a necessidade do capital ter disponível para consumo nas cadeias produtivas uma força de trabalho com qualificação desigual diferenciada. Por que qualificação desigual diferenciada? Porque não há mais uma relação entre qualificação e ocupação, né? E nós, professores, não estamos isentos desta questão. O próximo. Bom, então, né? Para que essas subjetividades flexíveis sejam formadas e o capital consuma predatoriamente a força de trabalho da classe trabalhadora e de seus professores, é necessário novas propostas de formação, tanto de trabalhadores como de professores. E aí eu quero mostrar que há uma relação intrínseca entre a cadeia produtiva que forma trabalhadores e a cadeia produtiva que forma os professores. E para que isto pudesse acontecer, nós tivemos já no governo Temer, né, um ajuste jurídico normativo. Eu quero parar um pouco aqui, porque a gente teve um ajuste jurídico normativo isento de qualquer discussão com a sociedade civil, extremamente perverso no governo Temer, que depois se reforçou no governo Bolsonaro. Agora, neste momento do governo do presidente Lula, nós estamos conseguindo alguns avanços, porque esse ajuste normativo acaba virando uma área de disputa. Então, no governo do Temer, você tinha a lei que reformou o ensino médio e que deixou o ensino médio aguado para a classe trabalhadora, à medida que reduziu a formação geral básica para 1.800 horas. Com muita briga no Conselho, com parlamentares, a gente conseguiu, né, que a Lei 14.945 resgatasse as 2.400 horas de formação geral básica, né? Agora, eu queria tomar emprestado uma expressão que a professora Marise Ramos usou no colóquio lá em Natal, há 15 dias atrás, né? Falando sobre as diretrizes curriculares para o ensino médio. Nós redigimos diretrizes curriculares para o ensino médio, dentro da nossa concepção, com justiça curricular, com qualidade socialmente referenciada, com garantia de acesso e permanência, com tudo que a gente tinha direito. Passou alguma coisa, outra coisa não passou, né? Por isso a área de disputa. E aí a Marise Ramos usou uma expressão que eu gostei muito, porque aí as diretrizes curriculares do ensino médio, elas estão caracterizadas por um certo hibridismo, tá? E é isso que eu gostei que a Marise falou. E como ela é da área de saúde, ela falou de redução de danos. Por quê? A disputa foi muito difícil. E quem era que estava, né, disputando conosco? As parcerias público-privadas, dentro do Conselho Nacional, grudadas dentro do Congresso Nacional, e com muita força. Então, hibridismo, por quê? A gente conseguiu alguns avanços, mas não conseguiu todos. Agora, os grandes princípios escritos do jeito que a gente pôde estão lá, mas muita coisa a gente perdeu. Agora, isso é completamente diferente do ajuste normativo que a Lei 13.415 do Temer trouxe, né? Então, a gente tem agora que fazer essa análise, né? Agora, nós vamos ter 2 outros focos de disputa, né? Já estamos tendo. Um sobre o Sistema Nacional de Educação, porque, né, eu fiz um estudo dele, a governança do Sistema Nacional de Educação, ela é toda chapa branca, tá? Então, governança tripartite,
Mas quem é que participa do nível federal? O Ministério da Educação e o CONSEB, né? O Conselho de Secretários da Educação, que está tomado pelos privatistas, né? E no nível municipal é um DIME, que também está tomada pelos privatistas. Então, a gente está com um sistema de governança no Sistema Nacional de Educação que não tem um espaço para a sociedade civil, né? Quer dizer, é outra área de disputa. E agora o que está vindo aí, né, que tem tudo a ver com o Sistema Nacional de Educação, é o Plano, né, nacional, que está também, né, recebendo emendas aí, e a gente tem que estar fazendo um bastidor feroz para conseguir alguns avanços. Agora, o avanço mais importante, que seria 10% do PIB para a educação pública, a gente não vai conseguir. Não vai passar de 7,5%. Mas, enfim, tem que pautar, né? Que o que eu dizia em 2017, né, já não vale mais hoje, porque a gente consegue alguns avanços, porque nós temos um governo popular e temos alguns espaços pequenos, mas temos, e conseguimos alguns avanços. Agora, dentro desse ajuste jurídico normativo, né, a gente tem a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, nessa a gente não conseguiu mexer. E a gente sabe que foi aqui no Paraná que o texto foi elaborado. E ela estava, a primeira proposta engavetada desde 2013. Ela só saiu da gaveta depois do golpe da Dilma, né? E aí, essa reforma trabalhista, ela flexibiliza os contratos, né? Então, aqui a gente pode trabalhar com pessoa jurídica, isso está acontecendo mais do que a gente imagina, né? Aí com professor de livre e outras formas precárias de contratação, né? Aí a reforma trabalhista traz junto a lei da terceirização. A gente tinha na legislação anterior que a atividade fim da universidade, de qualquer instância, Petrobras, atividade fim não podia ser terceirizada, que a atividade fim tem que ser feita por gente da carreira. Hoje, com a lei da terceirização, você pode terceirizar a atividade fim, né? A gente sabe que antes da reforma, nós tínhamos várias instituições particulares que contratavam professor para trabalhar um determinado módulo, né? E pagava o módulo e acabou, né? E não fazia mais nada. Então, a gente já tinha, ao arrepio da legislação, terceirização da atividade fim, que é o ensino, né? A gente tinha terceirização da atividade fim pelas fundações de pesquisa, né? Agora abriu a porteira. Agora você pode terceirizar qualquer atividade de dentro de uma universidade, né? Então, isso posto, né, nós teríamos que ver um pouco das diretrizes para a formação de professores. Por quê? A gente teve, né, uma diretriz que ela esteve em vigor, tentou estar em vigor, né, que foi a de 2019, né? E, graças a Deus, a gente fez uma grande mobilização e a gente postergou a sua implementação para 2 anos depois, e depois a gente conseguiu no Conselho Nacional outras diretrizes. Mas daí eu queria falar um pouco sobre isso, porque no limite não resolveu o problema, né? Então, a grande conclusão que a gente chega, né, é que a flexibilização consolidada pelo ajuste normativo, ela estabeleceu todos os parâmetros para a precarização do trabalho e para a precarização da formação, inclusive da precarização da formação dos professores, né? E aí, isso eu já expliquei, mas eu vou deixar no slide, porque é sempre bom ter, né? Então, você vai ter 2 cadeias produtivas que não se separam. Você vai ter uma cadeia produtiva para os trabalhadores. Pode passar lá no azul. Mais um, aí. Você vai ter uma cadeia produtiva que é para os trabalhadores. Tá? Não, já pulou. Essa aí, que é para os trabalhadores, né? E você vai ter uma cadeia produtiva que é de formação. E essas 2 cadeias produtivas se juntam, né? Porque na cadeia produtiva referente ao trabalho, como eu já falei, tanto os trabalhadores quanto seus professores vão entrando nos pontos da cadeia onde tem algum tipo de ocupação, por mais precária que seja. O problema é que inserção no trabalho precário e precarização da formação é que constituem a lógica
da nossa formação e da formação dos trabalhadores no regime de acumulação flexível, né? Então, o que eu escrevo ali embaixo? As cadeias produtivas integram desde o trabalho similar ao trabalho escravo até o dos cientistas, passando por diversos níveis e qualidades que demandam diferentes formações, né? Hoje, a gente não superou o trabalho infantil, né? É só você analisar as ações dentro dos tribunais federais do trabalho, onde, né, eu estou sempre trabalhando na formação de juízes. Essa questão do trabalho infantil e do trabalho similar ao trabalho escravo, ela, antes da reforma trabalhista, ela era considerada uma aberração. Hoje, ela é considerada orgânica ao processo de redução de custo. Isso é uma diferença fundamental, né? Então, o capital integra, né, jovens drogaditos, pessoas aposentadas, jovens de menor idade, né, crianças, nos pontos mais desqualificados da cadeia, onde, segundo o capital, pagar mão de obra especializada não vale a pena. E, com isso, você tem uma redução de custos no produto final. Então, é muito brutal. Eu já pesquisei cadeias produtivas, é muito brutal. A gente não consegue nem aguentar as entrevistas e as visitas que a gente faz, né? Então, essa cadeia de formação, que corresponde à cadeia de incorporação dos trabalhadores, né, pelos arranjos flexíveis de competências diferenciadas, ela vai integrar diferentes possibilidades, níveis e qualidades de formação. Tinha que passar. Passa o outro slide. Passa o outro. Isso, né? Então, você vai ver, né, que há uma articulação entre diferentes níveis e possibilidades de formação para atender as cadeias produtivas. No caso do professor, se não, vejamos, pode passar outro slide. Tá? Você vai ter uma cadeia de formação expressa nas diretrizes curriculares novas. Tá? E aí, o que você vai ter? No nível mais alto da cadeia, mestrado e doutorado. Para quem que nós, mestres e doutores, damos aula? Nós não damos aula para a classe trabalhadora. Nós vamos formar mestres e doutores. E tem muito professor que tem doutorado e que não põe honorável bunda na sala da graduação. A Regina, né? As outras meninas não trabalharam comigo, mas a Regina lembra muito bem. Eu era pró-reitora, eu era diretora, eu nunca abandonei a graduação. Por uma questão de princípio, né? É lá que a formação começa. Hoje você tem mestres e doutores que não querem saber dar uma graduação, né? Aí, depois do mestrado e doutorado, outro nível de formação é a graduação, né? E aí você pode ter outras graduações, ou você pode ter licenciatura, né? Lembrando que a pedagogia hoje é uma licenciatura. Para quem tem outras graduações, tem os cursos de complementação pedagógica. Também, quem tem outra formação pode fazer especialização em docência. Ou a escola pode ofertar programa de educação continuada. Ou você pode certificar a competência em licenciatura. Olha que coisa horrorosa. Certificar a competência equivalente à licenciatura quando um professor não, né? Quando um trabalhador deu 5 anos de aula como docente, por exemplo, no Sistema S. Aí ele faz um exame de avaliação de competências e vai ganhar o título de licenciado. Ainda tem a certificação do notório saber, que a gente brigou muito para derrubar e não conseguiu, né? E hoje ela está dentro da lei, né? E aí a questão do notório saber é justificada muito na educação profissional, né? Porque daí você tem pessoas que têm experiência prática, mas não têm curso de formação, então eles podem entrar como notório saber, o que é uma aberração, né? Porque, primeiro, a experiência que ele tem é de conhecimento tácito, não é de conhecimento científico. E, segundo, que ele não tem formação em docência, né? E aí você ainda tem a formação em serviço quando nada disso funcionar. Vocês percebem que há uma cadeia de formação que fragmenta a nossa formação do nível mais elevado ao nível mais elementar, e todos podem ser professores, né? Triste isso, tá? Bom, aí, né,
vamos olhar um pouco o que diz a nova resolução, né? Como eu disse para vocês, a resolução 02/2019, com a qual a gente brigou e conseguiu não implementar, né? Ela nítida e clara da continuidade do governo Temer, né? E daquele Conselho Nacional atrelado ao governo Bolsonaro. Acontece que em 2024 a gente, antes de implementar, porque em 2024 tinha que implementar 02, antes de implementar 02, o Conselho Nacional elaborou 04. Mas elaborou 04 sem consulta, de novo, daquela forma autoritária. Mas não mudou quase nada do ponto de vista da organização curricular relativamente a 02. Então, vocês vejam, curso 3.200 horas, lá e cara 3.200 horas. Né? Aí, na anterior, eram 800 horas de base comum, 1.600 horas da parte metodológica das áreas, 400 de estágio e 400 de prática. Isso era o que tinha na 02. Na 04, mudou muito pouco. Você vai ter 880, de 800 passa para 880 horas da base comum. Só que a gente tem que entender o que é essa base comum, né? Vocês com certeza já se debruçaram sobre essa resolução. Mas está muito claro, né, que eles falam dos fundamentos, mas das ciências da educação. E no outro parágrafo, das ciências para a educação. Isso significa 880 horas de sociologia da educação, psicologia da educação, história da educação. Cadê a ciência da educação? Não tem. Tá? Então, os fundamentos epistemológicos da área de educação, porque a educação é uma ciência. Ela tem epistemologia, ela tem método, ela tem conteúdo, ela tem processos. Né? Vamos chamar o Libânia e a Selma Carreira de Pimenta para a sala de discussão. Tanto nós brigamos com isso, anos a fio. E aí passou isso. Quer dizer, não tem ciência da educação. Não tem fundamentos da educação na formação de licenciados. Tá? E entendendo que pedagogos são licenciados também. Né? Então, isto é um absurdo. Isso já estava assim na 02 e continua deste jeito, com as mesmas expressões, ciências da educação e ciências para a educação. Não tem ciência da educação. Né? Seria a mesma coisa que você formar um cirurgião sem que ele estudasse fisiologia, por exemplo. Né? Então, nós estudamos tudo das outras ciências, mas não estudamos aquilo que diz respeito à epistemologia da nossa área. E eu, né, fui orientando Hermeval. Eu lembro tanto dele brigando com isso. Né? Ele dizia sempre, sociologia da educação. Olha a educação com a epistemologia da sociologia. Nós temos que olhar a educação com a epistemologia da educação. Né? Então, isso é uma questão, né? Acho que não é proibido a gente retomar essa questão no currículo, mas o que está escrito lá não é isso. Né? Aí vem as 1.600 horas para as metodologias, todas. Né? E aí, as 400 horas de estágio ficaram, e as tais 400 horas de prática foram 80 horas lá para cima e 320 horas de atividades de extensão nas escolas de educação básica. Eu não sei muito bem como isso vai acontecer. Né? A gente vai ter aí um bom campo de pesquisa, né? Mas não sei se não vai ficar um pouco parecido com o que eram as 400 horas de prática. De qualquer maneira, a gente tem uma outra questão super importante no decreto 12.456, que determina, graças a Deus, né, acabou a festa, que a formação de professores só será presencial. Né? Então, os cursos de formação inicial só presenciais. Isso é um grande ganho. Né? Agora, é claro, você tem todo o setor privado numa briga homérica em cima da justificativa que muita gente que é trabalhadora só pode fazer curso de licenciatura
educação à distância. Mas qual é a qualidade desses cursos, gente? Né? Nós sabemos que as relações sociais dentro da escola, na presencialidade, elas são extremamente educativas, pelas trocas, né? Quer dizer, viver a universidade é educativo. Né? Agora, fazer um curso de EAD para formar professor, nós sabemos quantos professores têm o título e não têm a menor condição de exercer a docência. Pode passar. Eu estou indo rápido, né? Mas estou acabando já. Bom, aí eu peguei alguns exemplos, porque assim, a resolução 04/2024, ela revogou a 02 2019. Mas tinha um anexo na 02 que se referia à Base Nacional Comum de Formação dos Docentes. E eu não sei se isso foi revogado ou não, porque lá na 04 está dito em algum lugar que o Conselho Nacional vai exarar outras diretrizes curriculares para a formação de professores. Mas eu peguei alguns exemplos das competências que estão lá naquela base de formação de professores de 2019, para a gente entender o que é essa concepção que está solta por aí. E se ela vingar, é um horror. Tá? Então, assim, eu peguei só algumas, né? Porque daí tem eixos, mas eu não entrei nesse detalhe, só para a gente olhar um pouco. Olha uma competência. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana. Quer dizer, se a gente adoece e tem burnout, a culpa é da gente. Não são das nossas condições materiais de trabalho. Olha que horror, tá? Nós somos responsáveis pela nossa saúde física e emocional. Se nós estamos doentes, nós somos culpados, que nós não estamos cuidando direito da nossa saúde emocional. E o outro, comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o princípio de que todos são capazes de aprender. Se os alunos não aprendem, a culpa de quem que é a do professor. E eu lembro tão bem do Paulo Renato, antes de sair essa resolução 04, que nós tivemos um resultado ruim nos exames internacionais. E aí teve uma piora dos nossos indicadores do Brasil. E ele foi para a imprensa para dizer que tem que formar melhor os professores, porque a culpa dos resultados terem piorado é nossa, né? Quer dizer, a população não está empobrecida, as escolas estão sem condições de trabalho, o professor está precarizado. Agora, se os meninos não aprendem e tiram nota mais baixa, a culpa é nossa, nós não estamos trabalhando direito. Nossa, é de deixar a gente assim muito brava. Aí, depois disso, é que saiu a resolução nova do Conselho. Né? Olha isso que pérola. Compreender o fracasso escolar, não como destino dos mais vulneráveis, mas fato histórico que pode ser modificado. Ou seja, né, nós somos responsáveis por transformar a vulnerabilidade em condições perfeitas de inclusão. Vocês já viram um horror maior que isso? Essa é a concepção que anda por aí. Não sei se isso vai vingar ou não, mas eu achei extremamente importante trazer para a gente discutir, para ter um pouco mais clara a noção de com que nós estamos lidando. Né? Bom, e aí, né, já encaminhando para a conclusão, o que você vai ter como conclusão? Você tem uma cadeia de formação de professores com aqueles diferentes níveis. E é óbvio que não é quem tem mestrado e doutorado que vai dar aula para a classe trabalhadora. Então, você tem, por um lado, correndo uma cadeia de trabalho, onde tem vários trabalhos precarizados, que estão sendo ocupados pelas pessoas que não têm outra possibilidade, independentemente da sua qualificação. Em paralelo a essa cadeia, você tem uma cadeia de formação que tem todos aqueles níveis de precarização. Né? Então, qual é a conclusão que você chega? Né? Que a formação de trabalhadores e seus professores, institucionada pela reforma trabalhista,
materializa a precarização para atender às necessidades de redução de custos e aumento de competitividade. Aquilo que eu tinha escrito lá em 1999 num trabalho para a Amped. É um professor pouco qualificado para aluno sobrante. Né? Então, aqueles que estão naquela lista de qualificação na parte de baixo é que vão dar aula para os alunos mais pobres e mais vulneráveis. Ah, mas se os alunos vulneráveis não superarem a sua condição de vulnerabilização, a culpa é desse professor. Né? Então, é uma relação muito triste, né? Porque, de fato, você tem uma cadeia de formação, né, precarizada que atende, né, a cadeia de precarização do trabalho. Para aluno vulnerável, para trabalhador desqualificado, um professor desqualificado. Custa mais barato. Tanto o trabalhador custa mais barato, quanto o seu professor. E a sua formação também custa mais barato. Né? Aí, chegando ao final, né, eu sempre acho que a gente jogar bomba para todo lado e não trazer nenhuma indicação de superação também não é trabalho que você faça, né? Então, o que eu tinha colocado aqui? Que desde a tese de doutorado da Sandra Urbanetti, nós temos trabalhado o que seria, né, uma proposta de currículo com base na ciência da educação. Né? Então, na dimensão contextual, as relações entre trabalho e educação. Aí, né, na dimensão ética e estética, seria a filosofia, né? A finalidade da educação, que seria a emancipação humana. Né? Na dimensão epistemológica, como as pessoas aprendem. E o processo, e a dimensão pedagógica, o processo educativo em geral e na educação. Aí você pode passar o outro. Do ponto de vista da dimensão interdisciplinar, aí sim, a interface das ciências da educação com as demais ciências. Do ponto de vista da dimensão metodológica, o conhecimento escolar. E do ponto de vista prático, a unificação de teoria e prática. Né? Então, aqui a gente teria alguns eixos para a gente pensar um currículo de formação de professores com fundamento na ciência da educação. Dá para fazer isso dentro das novas diretrizes curriculares, mas nós vamos entrar num projeto contra-hegemônico, né? Um projeto a favor da classe trabalhadora e dos trabalhadores em educação. Não. Acho que podemos ir encerrando, né, Regina? Acho que a professora não vai conseguir mais, mas acho que a gente já podemos fazer as nossas falas finais aqui. Uma pena a professora talvez não poder nem se despedir. Se a professora... Não escutamos, professora. Não escutamos. Não escutamos. Que pena. Não escutamos. Não. Que pena, que gostaríamos de escutar. É uma pena. Sim, é verdade. Que pena. Vamos finalizar, né? Vamos finalizar sem o retorno, né, da professora e sem podermos fazer os questionamentos que nós gostaríamos das pessoas poderem fazer, né? Eu acho que algumas pessoas fizeram comentários ali, eu agradeço a participação, né? A gente pediu a participação ali no chat, algumas pessoas fizeram alguns comentários ali elogiando, né, a iniciativa, dizendo o quanto é bom escutar a professora Cássia. Acho que isso não poderia deixar de falar. Então, nós tivemos algumas participações ali. A professora Ivanilda comentou que é um privilégio ouvir a professora Cássia, né? Foi um tempo pequeno de fala, mas acho que valeu a pena esse período que nós conseguimos, né? A Natália comentou também, que comentou para a professora que esse plano de ajuste que a professora comentou é o de 2017, a Natália coloca essa informação lá no chat, né? A Cláudia colocou também que é uma reflexão necessária, mais do que nunca a gente está falando sobre isso, né? E colocou aqui que as diretrizes curriculares, principalmente essas de 2024, elas não podem servir para institucionalizar a precarização, né, professores. Elas, na verdade, elas são uma atualização, né, tentam ser uma atualização até da proposta de 2015, mas elas não conseguem cumprir, né, os objetivos daquele momento da proposta de 2015 e nem das questões colocadas, inclusive, pela professora Cássia, né, da questão do trabalho docente e do trabalho em geral,
E aí aplicados à questão do trabalho docente, né? Com certeza. Aí também a P Educacional aqui fala, escreveu aqui, ótimas reflexões, que a professora Cássia é uma referência. Não sei se a professora Cássia está conseguindo nos ouvir, mas, assim, elogios ali no chat, né? Essa alegria de ter a professora Cássia aqui com a gente hoje, trocando ideias, que é uma grande para todos da educação. Então, não poderia deixar também registrado aqui isso. E vamos ter que marcar um encontro presencial com a professora Cássia, para que ela venha também esclarecer pessoalmente as questões todas que todos, tenho certeza, terão, né, em uma outra fala da professora, né? Então, sim, por hora, vamos ter que finalizar, né? Então, a nossa live, vamos tentar nos comunicar com a professora, né? E aí colocar para ela todo o nosso agradecimento, porque ela fez toda a tentativa, a gente viu toda a vontade dela de poder, apesar, inclusive, de não estar bem de saúde, porque ela não está. Ela estava com uma crise terrível de sinusite e teve febre antes dessa fala. Então, nós, né, entendemos perfeitamente o que houve, né? E esperamos que numa próxima ocasião a gente possa ouvi-la com maior condição, podermos questionar. A professora gosta do questionamento, e se a gente fizer poucos questionamentos, ela quer mais. Então, foi uma pena realmente a gente não poder questionar e conversar mais. Mas finalizamos aqui, pelo menos, tendo essa referência do texto dela, dos textos que ficaram também para consulta, né? E aí marcamos, sim, um novo momento, tão logo a professora possa, né, para a gente poder fazer esse revival, esse retorno, tá certo? Nós agradecemos demais a presença de todos, a compreensão de todos para essa questão toda que está colocada. Certo? Professora? Agora eu estou ouvindo. Ai, que bom, professora! Que hoje, bom! Brincadeira de gato e rato. Aqui. Estávamos finalizando. A palavra está com você, professora. Pois é. Em primeiro lugar, eu quero pedir 1000 perdões por esse desconforto, porque eu passei tanta raiva que a dor de cabeça e a febre da sinusite até passaram. De tanta raiva que eu passei. Nossa, mas pelo menos uma coisa boa. Mas eu acho que deu para a gente, pelo menos, desenvolver as ideias principais, né? Sem dúvida. Sinto muito, mas não sei o que acontece nessa casa hoje. Está assim o dia inteiro. Bom, eu quero me despedir, agradecer mais uma vez, porque eu fiquei muito feliz por vocês terem me convidado, porque dificilmente alguém da nossa universidade me chama para alguma coisa. Então, eu fiquei muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Regina. Nós estamos felizes. Orientando e nossos colegas novas lá do setor de educação, né? Muito prazer em conhecê-las. E, olha, eu só tenho a dizer que nessa arena de disputa que a gente está enfrentando agora, as lutas não são fáceis, né? Nós estamos enfrentando toda a força das parcerias público-privadas que estão dentro de todas as secretarias de educação, sejam as mais progressistas ou as mais conservadoras, né? E nós temos agora que buscar espaços, né, para tentar trabalhar a partir do Sistema Nacional de Educação e a partir do nosso plano nacional, para ver se a gente consegue alguns avanços, né? E vamos tentar alguns currículos de formação de professores que ultrapassem essa lógica de professor sobrante para aluno sobrante, né? Porque isso é muito... E, claro, que a luta pelas nossas condições dignas de trabalho e de salário, essa luta é fundamental, não é? Sem o que nós vamos continuar professores sobrantes, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo, dizer que tem muita luta aí pela frente e que nós vamos estar unidos nessa luta, né? E muitíssimo obrigada mais uma vez por essa oportunidade e vocês me desculpem por todo esse desconforto de hoje. Nunca aconteceu isso. Hoje, todas as bruxas estavam soltas e ainda não é Halloween. É verdade. Mas ninguém vence a gente, não tem bruxa que vença os educadores, pessoas como você, professora, com esse espírito de militância que você tem, e você não descansa, os seus textos
são uma prova viva de tudo que você pensa, que você faz, apesar de parar a internet, apesar de ter sinusite, apesar de tudo, você vai em frente e nós vamos junto, né? Nós vamos juntos também, certo? Então, exatamente. Para nós é uma inspiração. Demais a sua presença e a sua boa vontade de, embora com todos esses contratempos, você permanecer conosco aqui. Muitas pessoas fizeram excelentes colocações aqui sobre os teus textos, sobre você, sobre, inclusive, essa mesma colocação, essas situações todas que você colocou aqui com respeito à formação docente e esse avanço que nós vamos ter que fazer nessas reflexões aí, né, e aprofundamentos e compreensões sobre esta lógica perversa aí do trabalho do professor. Ou a gente faz isso, né? Ou realmente, como você disse, a gente não avança mesmo. Né? Mas o professor é isso, ele vai em frente, ele não quer saber. É militância mesmo, né? Tá bom? Obrigada, Cássia. Muito obrigada. É pesquisa, é redigir, é formar, mas é briga. É verdade. Obrigada, professora. Obrigada, Cássia. Obrigada. O Paraná é a minha universidade, sempre vai ser. Então, que maravilha. É só me chamar, tá bom? E nós vamos chamar outra vez a Cássia. Acho que nós vamos daí fazer um outro contrato aí, até presencial, né? Mas vamos ver. Mas a gente pode ter outros momentos juntos, né? E eu terei muito prazer em trabalhar na minha universidade. Hoje, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte é a minha casa do coração também. Porque lá verdade. Tem um grupo de pesquisadores, né, e alunos, e doutores e doutorandos que trabalham na mesma perspectiva do materialismo histórico-dialético, e a gente está conseguindo avançar. Né? Então, as duas casas do coração. A UFPR, que maravilha! O Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Para ninguém ficar bicudo. Isso mesmo, que ótimo. Agradecemos, tá bom, então, a presença dos intérpretes, né, Regina? Agradecemos aqui a ajuda do pessoal do grupo do GP4, que teve aqui toda atrás do cenário. Aqui, gente, sem o grupo também a gente não consegue, né? Claro, todo o auxílio de todas do GP4 aí é um grupo de pesquisa forte e comprometido que está ali com a gente não faz nada sem vocês. Então, na verdade, vocês são as inspirações para as nossas pesquisadoras do grupo. Obrigada. Então, eu só tenho que agradecer a Cássia, todos que estiveram presentes aqui, acompanharam essa noite, então. Voltaremos. Força, né? Voltaremos com força, sempre. Tá certo. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos, tá? Encerramos aqui, então. Boa noite. Aqui. Um abraço a todos. Saúde, né? E energia, inspiração para a gente continuar. Muito ar-condicionado, voltei muito mal. Isso. Pode ser, é verdade. Se cuida, então. Se cuida. Tchau, pessoal. Encerramos aqui, então. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.